noite. Também agradeço o convite do António para estar aqui nesta noite, em contexto de homenagem ao Luís Miguel Sintra e de facto a melhor homenagem é mostrar o seu trabalho e é mostrar a dívida que ficamos ao contactar com esse trabalho e com a oferta radical de si que o Luís Miguel faz a cada momento. A mim fascina-me muito, e introduzindo um pouco o filme que vamos poder ver a seguir, do Joaquim e do Mel, fascina-me muito o modo como o Luís Miguel Sintra se aproxima do chamado texto sagrado, ou texto canónico cristão. E comparo muito àquilo que Pasolini fez. O primeiro filme de Pasolini, como sabemos, é o Acatone, que conta a história de um chulo, de uma borgata romana, e ele filma a história daquele rapaz como se fosse a história de um mártir. A história da perseguição policial é como se fosse a encenação de uns primeiros mártires da Igreja Romana. E é espantoso, porque ele filma o profano com um sentido radical da santidade, do sagrado. E a seguir ele filma o Evangelho segundo São Mateus. Ele quer fazer o filme, faz imensos estudos, vai à Palestina, ilude-se, desilude-se, busca, procura essas coisas, vasculha, e entra numa crise muito grande. Filma a primeira cena do batismo de Jesus perto de Roma e entra numa crise muito grande, 6 meses sem filmar, e ele conta depois que não conseguia encontrar o tom, porque o que é hoje ler ou reler uma história sagrada? O que é hoje ler aqueles textos? Digamos, não pode ser apenas repeti-los, não pode ser apenas fazer eco, digamos, da moldura que os séculos construíram à volta daquelas palavras. Não pode ser apenas fazer uma espécie de paráfrase simbólica daquilo que o texto já é. E por isso ele não encontrava o modo de abordar aqueles textos. Até que ele decide, de certa forma, profanar, entre aspas, o texto, isto é, mostrá-los como se fossem um direto de telejornal, mostrá-los como se fossem o improviso da própria atualidade. E mostrando a dimensão sagrada daquilo que é profano e mostrando a dimensão profana daquilo que é sagrado, ele encontrou o tom de se abeirar de ambos os textos, de se abeirar do Acatone e de se abeirar do Evangelho segundo São Mateus. E com o trabalho que o Luís Miguel Sintra fez com este Evangelho de João, eu sinto uma coisa muito semelhante, porque ninguém lê aquele Evangelho, ou ninguém leu aquele Evangelho como o Luís Miguel Sintra o lê, o interpreta, o mostra, o exibe, o encarna neste filme. E penso que o que ele faz é uma blasfémia, como aquilo que o Pasolini fez no Evangelho segundo São Mateus é uma pura blasfémia. Mas é essa... A Adília Lopes tem um pequeno poema que é o iconoclasta reconstrói o ícone. E de certa forma há no filme uma grande dose de iconoclastia e ao mesmo tempo há a reconstrução, se quisermos, invisível, inaudível e ao mesmo tempo bem patente, bem visível, bem carnal do próprio ícone. Há uns anos, num mosteiro que ambos frequentamos, das monjas dominicanas, eu estava a presidir a liturgia e apareceu o Luís Miguel
e eu convidei o Luís Miguel, no contexto de uma Assembleia Litúrgica, para ler o Evangelho. É um ato transgressivo, porque um leigo não pode ler o Evangelho, tem de ter ordens sacras para poder ler o Evangelho. Mas, naquele momento, digamos, era necessário um ato transgressivo para dar a ver, digamos, a ordem sacra. E eu pensei que seria uma coisa episódica, uma liberdade que eu tomei naquele dia concreto, e depois nunca mais voltei àquele mosteiro, mas o Luís Miguel sim. E a verdade é que durante estes anos, sempre que o Luís Miguel vai lá, as irmãs da comunidade, as monjas, encarregam o Luís Miguel de ler o Evangelho. E é muito interessante ouvir o que elas dizem. Porque é que aquelas mulheres pedem ao Luís Miguel que faça alguma coisa que supostamente não lhe deveria estar entregue. Porque elas dizem, nós nunca escutamos o Evangelho assim. E isto dito por elas, não significa apenas, digamos, escutar o Evangelho por uma outra voz, ou escutar o Evangelho por um grande ator, ou escutar o Evangelho por uma inteligência como a do Luís Miguel, capaz de abrir o texto às modalidades menos previsíveis do próprio texto. É porque, na forma como ele lê, e na forma, digamos, sem ordenação sacra como ele lê, é a mesma coisa que encontramos no filme. Há qualquer coisa de original, há qualquer coisa de intraduzível. Ele é em português, mas é como se lesse no grego antigo, é como se falasse a língua daqueles homens da Galileia, que possivelmente tinham o mesmo timbre, a mesma inteligência, ou a mesma entrega, a mesma cega entrega que nós sentimos que o Luís Miguel dá a cada palavra, a cada capítulo desta leitura contínua que ele faz ao longo de todo este filme. Quando o filme foi estreado no ING em Lisboa, eu fazia parte de um júri da Igreja Católica que premiava, digamos, um certo cinema que entrava em claro diálogo, digamos, com o espiritual, quer que isso seja. E de facto, pareceu-nos que nos últimos anos, este é, na cinematografia portuguesa, um desses exemplos muito claros, e não por o argumento ser o Evangelho de São João. Não é imediatamente por isso, mas é a própria composição do lugar, a própria disposição do corpo, a própria procura da imagem, ou do silêncio da imagem, que o Kim e o Lionel procuram e conseguem, que torna de facto este filme um filme espiritual, um filme carregado de silêncio, um filme que é outra coisa e que leva ao cinema e leva aquilo que nós sabemos dos Evangelhos para um outro lugar. E é no fundo essa dívida, pessoalmente, que eu tenho com o Luís Miguel Sintra e que lhe agradeço aqui publicamente e infinitamente. Muito obrigado. Eu queria contar um bocadinho a história destas coisas, destas leituras e do filme, porque se percebe, creio, alguma coisa do que o Clementino tem estado a referir de uma outra maneira. Os dois falaram, o António e o Clementino, na minha maneira de dizer o texto e na minha maneira de ler. Eu, durante toda a vida, tenho lido poesia, tenho lido textos de outras pessoas, gosto muito de fazer isso, e faço sempre de um ponto de vista que é o da identificação, da descoberta do autor do texto. Portanto, para mim, ler poesia é conseguir descobrir a cabeça que deu origem àquelas palavras. Portanto,
É como se estivesse a trabalhar, a fazer um trabalho de ator, no sentido de perceber como é que uma pessoa foi capaz de formular aquilo e dizer aquilo que a pessoa é. É evidente que, tratando-se dos textos sagrados, isto complica-se um bocadinho mais, porque são textos sagrados, é o Evangelho, é a palavra de Deus, segundo me fui habituando a ouvir, mas, apesar de tudo, houve um autor daquilo. Quando, agora passando para outra, portanto, levanta problemas diferentes. Quando, passando para outra ordem de ideias, um dia o Tolentino, que eu ainda conhecia mal naquela altura, propôs-me ler nada mais, nada menos que o Apocalipse de João, no fim numa sessão especial na Igreja do Rato. Eu disse que sim, muito contente com um desafio tão grande, mas tinha consciência que estava a ler talvez o texto mais difícil de interpretar e que mais interpretações provocou ao longo da história toda da Igreja Católica. Há inúmeras discussões sobre aquilo. Por acaso, no dia em que eu ia ler aquilo, tremendo de medo de fazer disparate, aparece-me o Joaquim Pinto, que eu não via há muitos anos, tinha estado nos Açores, etc., tinha pedido contacto com ele, aparece-me o Kim e o Nuno, a dizer, podemos filmar a tua leitura? E eu disse, gravar a tua leitura. Eu disse, sim, mas fico encantado de vos ver, mas porquê é que agora aparecem aqui? Porque também gostamos muito do Apocalipse e gostamos de ti a ler textos. E assim se meteram a gravar aquilo. É claro que há mais qualquer coisa que não é só isto. Soluciona-se, se calhar, numa expressão mais simples, gostamos muito do Apocalipse e gostamos muito de ti a ler textos. Há outra coisa qualquer, há uma necessidade de procurar um tipo de texto tão difícil ou tão profundo como o Apocalipse. E o Apocalipse, a experiência de ler o Apocalipse foi para mim muito importante porque era a sensação de ler uma coisa que eu não sei o que é. Não sei, as explicações da tradução de cada uma daquelas imagens da puta do Apocalipse é Roma e mais não sei o que corresponde a coisas todas da época, uma linguagem codificada, para mim não significa nada, mas significa muito que aquilo seja um texto sagrado. E a experiência de o ler deu-me a experiência de uma generosidade de entrega, de fé a uma religião, a um Deus que em princípio é o mesmo que a gente continua a acreditar, que é uma experiência única. Quer dizer, como é que foi possível uma cabeça inventar aquela constelação de imagens que constitui o Apocalipse e a generosidade que está contida por trás disso, a experiência dessa generosidade e o respeito por as próprias imagens que está a inventar é uma coisa incrível. Isto faz-me querer, faz-me fortificar numa coisa que é há pessoas que precisam de explicar a vida toda. Há outras pessoas que só gostam de viver a vida quando a vida tem zonas escuras, quando há coisas que a gente não entende. Creio que quando não querer gostar de que existam zonas sombrias na vida é aquilo que torna uma pessoa religiosa. Ou seja, quando de facto há zonas que não pode explicar, portanto, alguma coisa de extra-humano ou de transcendente, alguma coisa que será Deus, estará nessas zonas. São zonas que a gente não explica, não pode ter resposta. Eu gosto de viver assim, quer dizer, de facto, de saber que há zonas escuras na existência humana. Mesmo em relação, porque isto tudo tem relações as coisas umas com as outras, em relação aos atores, uma das coisas que eu penso quando há candidatos a atores é assim, tem zona escura ou não tem zona escura? Na própria personalidade dos atores. Um ator que não tem mistério, que não tem zonas que a gente não percebe imediatamente, é muito menos interessante do que um ator que tem uma zona que a gente não entende e que tem um segredo. Digamos, portanto, na maneira de ler, está contido isto. Quer dizer, eu tenho a sensação que, não só em relação ao Apocalipse, mas depois em relação a todos os textos sagrados que ouvi do Tolentino ou das Monjas do Lumiar, ou em diversas ocasiões tenho lido,
há sempre uma sensação de que estou a penetrar numa zona que é uma zona escura, onde a gente tem que arriscar a interpretação que nos diz qualquer coisa com a sensação de que provavelmente estou errado. Estou a ler uma coisa, a pensar numa coisa diferente. E o que conta é a atitude. No caso de Pasolini, eu acho que existe mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o Pasolini, creio que, não sei se foi o próprio intérprete da figura de Cristo no Evangelho segundo São Mateus, que contou que até muito tarde não tinha decidido se no Evangelho ia filmar os milagres ou se não ia filmar os milagres de Cristo. E, portanto, porque ele não acreditava em milagres, não sabia como filmar um milagre. Ele partiu do princípio que estava a filmar a história, uma história popular, que era uma história popular que falava de um rebelde, de alguém que era contra a ordem estabelecida. Portanto, ele começou por ver de uma maneira muito política o próprio texto. E quando chegou aos milagres não sabia o que havia de fazer. E depois, na hesitação, acabou por filmar os milagres tal como estavam escritos e não sabendo o que queriam dizer exatamente como lá estava. Dizendo, como eu não posso saber se eles existiram ou se não, se acredito, se não acredito, filmo confiando na narrativa que está ali. E isto é uma coisa que eu acho admirável, porque é da parte de um gigante tão genial como Pasolini, é uma atitude de uma humildade perante a realidade que eu acho fantástica, acho de santo, autenticamente. A atitude de um realizador de cinema costuma ser o contrário, de domínio sobre a realidade quando está a filmar e, portanto, substituição a um conhecimento. A câmara funciona como o conhecimento da vida que só Deus pode ter. Ele é o contrário. Eu não sei, filme simplesmente como foi transmitido. O Joaquim e o Nuno têm uma atitude que, de certa maneira, se aproxima desta. Não têm qualquer espécie de parti pris. Portanto, tudo é válido e tudo entra dentro do que gostam de filmar. Se são coisas que têm uma relação essencial com eles. E diziam de uma maneira muito brincada, diziam assim, quando resolvemos fazer o filme com o Evangelho, é que o Nuno também gosta muito do São João, porque eram homens grandes, e o São João era um homem muito grande. Isto é uma maneira de brincar, havendo um sentimento comum de facto, em relação aos textos de São João, haver uma espécie de facto, uma zona escura. São João é que faz a doutrina toda, e a doutrina depois acaba por se resumir apenas numa frase, que é o amai-vos uns aos outros. O amai-vos uns aos outros é tão simples que as pessoas não aceitam, como se fosse possível que fosse só isso que aquilo quer dizer. Mas tudo concorre para isso. E neste amai-vos uns aos outros acaba por estar numa zona escura, que envolve muitas outras coisas que aconteceram e que podem vir a acontecer, e em que a gente sente, em torno da qual a gente sente unidade. Eles disseram assim, mas pensámos que era melhor se calhar gravarmos no exterior, porque o Joaquim inventou um camaroeiro, uma coisa que parece uma tenda contra os mosquitos e não sei o quê, que é para evitar os barulhos parasitas, não sei o quê, vamos filmar no exterior. Eles têm uma quintazinha, um terreno que cultivam. A invasão do terreno, com as palavras de São João, foi um acontecimento em si próprio. É que eu tinha a sensação, eles sentiam como se estivéssemos a benzer o próprio terreno deles, que é resultado de um enorme carinho e de um fator de união entre aquelas duas pessoas. No primeiro dia que filmámos, eu reservei 2 dias, ou não sei se foi 2 dias ou 3, para ir para Peniche, juntamente com o meu companheiro. Estávamos ali perto e íamos todos os dias para filmar aquilo. No primeiro dia inventaram um pretexto que não era possível filmar, porque havia-se uma serra ali ao lado e ficava mal e não sei o quê. Eu, como já conheço o Joaquim desde o Zulia de Satã,
desconfiei logo que isto podia ser uma coisa, que isto era pretexto. E então percebi que ele serviu aquilo para perceber as condições e que ele testou o que seria eu dizer aquilo sem parar. E fizeram de propósito para começar no dia seguinte outra vez, para no dia seguinte fazer sem parar do princípio até ao fim do Evangelho, para que se sentisse o meu cansaço, para que se sentisse a evolução da luz e para que a imperfeição da própria leitura pelo cansaço fosse um fator positivo na humanização e na personalização que a gente estava a fazer, no apoderarmos daquele texto que estava a acontecer. E no dia seguinte, assim foi, começámos a filmar, mas eu pensei que íamos gravar só o som. E eles disseram assim: não tem nada a fazer, está o Joaquim ocupa-se do gravador, já agora não te importas que o Nuno nos a câmara. E o Nuno andou ali à volta filmando o que apeteceu durante o tempo que eu estava a ler. Depois daquilo acabado, disse assim: sabes que as imagens vão ser muito boas, mas não cobrem o filme todo. E, portanto, não é possível fazer com a imagem, mas é uma pena. E eu disse assim: mas isso não cobrem o filme todo, é a realidade, não precisamos de pôr imagens. Se vocês quiserem usar as imagens para os sítios em que elas existem, depois que se use. E eles ficaram a trabalhar naquilo, conseguiram, a partir do material que havia, dar um sentido à própria aparecimento de imagens ou desaparecimento de imagens e à própria natureza das imagens que aparece, me parece muito interessante como jogo com a própria natureza do texto. Por exemplo, um dos planos que eu gosto mais é um plano de um terreno onde estão umas ruínas antigas que não foram cuidadas ali ao pé de Óbidos e que eles utilizam pela primeira vez esse plano dessa zona quando se trata de Jesus escolher os seus apóstolos, portanto, escolher os homens. E a gente vê um campo, um terreno vazio. E a distância é tão grande ou tão pequena entre um homem que está a escolher, um homem, não Deus, que está a escolher aqueles que vão ser os discípulos, a narrativa é tão simples e tão humana, naquela altura parece que está a escolher os trabalhadores que vão trabalhar no seu campo. Perante aquele campo vazio com as ruínas antigas, aquilo cria uma tensão especial que acaba por, ao longo de muitas coisas deste género, se tornar como se fosse cósmica. E, portanto, no fundo, ajuda a elevar aquele texto para uma dimensão que é misteriosa, que continua a ter de ser misteriosa, mas que, pelo facto de a gente a viver como misteriosa, acaba por ser testemunho também da nossa generosidade e do nosso amor pelo próprio texto, e aquilo tudo se eleva de uma forma muito simples, porque é com a maior simplicidade que aquilo tudo se passa. Portanto, para mim funciona como uma espécie de experiência, não sei se é mística, mas experiência religiosa, não sendo experiência religiosa à partida, sendo uma coisa muito terra a terra. Aliás, o Joaquim e o Nuno não são nada pessoas de ir à missa, nem uma prática muito separada da Igreja. Eles dizem que gostam muito do São João, gostam muito dos textos de São João, mas não é uma coisa de natureza diferente. Depois a gente vê a prática deles, o contacto com os animais, com a natureza e tudo isso, para eles só faz sentido, de facto, um texto daquele tamanho e daquela ambição, numa coisa que não é um estúdio fechado, tudo contrário a uma expiração de todo o mundo, de todo o universo. E é isso que se sentiu naquele dia. Eu fui lendo, depois nunca se parava, quando eu me enganava, eu voltava atrás e continuava, repetia, foi-se sentindo a luz a acabar, e quando finalmente acabou a leitura, aliás, no fim do Evangelho há uns episódios do aparecimento de Cristo depois de ressuscitado, que eu adoro e que acho uma coisa absolutamente de sentido de humor incrível e de uma inteligência incrível da vida, a maneira como uma espécie de aspiração de alegria de termos feito aquela leitura é uma coisa coincidente com o próprio trajeto do texto. Portanto, foi uma coisa
não tem a ver com o cinema nenhum, tem a ver com o agente de serviço do cinema, da pintura, outras palavras, outros que escrevem poesia, para estar vivos de outra maneira. O tal zona escura, eu acho que é muito importante. Zona escura, e outras pessoas dirão, não é escura, é luminosa, é a zona da luz. É a mesma coisa.